Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja contigo, com sua família, hoje e sempre, amém? Então, nesse dia especial, nós iremos dar continuidade a esse bloco, né, a esse panorama bíblico que nós estamos trabalhando esse semestre na Escola Dominical. E hoje é a aula 13ª, que nós estaremos trabalhando as cartas de Paulo às igrejas. Mas antes de nós iniciarmos diretamente essa aula, vamos estar orando ao Senhor, pedindo a Deus que nos guie, nos conduza nessa aula, que o Espírito Santo esteja nos direcionando e nos capacitando. Amém? Feche seus olhos comigo, se concentre ao Senhor, se liga ao Senhor. Senhor nosso Deus amado, Pai, nós pedimos, Senhor, a Tua bênção nesse dia, nesse domingo de manhã, Senhor, nessa aula da Escola Dominical, Senhor, um período muito precioso, um momento de aprendizado, Pai, em que nós temos, Senhor, crescido, Pai, com essas aulas ministradas pelos Teus filhos e Tuas filhas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu te peço que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, que o Senhor me use por Tua graça e misericórdia, Senhor, e que o Teu povo saia daqui alimentado com a Tua palavra. Pai, que saímos daqui com o Senhor, Deus, sabendo mais quem é o Senhor e sabendo mais o que o Senhor espera de cada um de nós, como igreja e de forma individual. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, irmãos, vamos falar um pouco a respeito das cartas de Paulo, né? As cartas paulinas, elas fazem parte de uma literatura bíblica muito especial, que compõe grande parte dos textos do Novo Testamento. Então, quando nós estudamos as origens dessas cartas, nós podemos contemplar um pouco dos mistérios do Espírito Santo de Deus através da vida do apóstolo Paulo, né? Pois certamente, ao compor cada uma dessas cartas, Paulo não tinha ideia de que estava escrevendo textos que viriam a compor o cânon bíblico, mas o Espírito Santo estava inspirando a tratar de cada assunto especificamente. Então, as cartas paulinas, elas não foram escritas como tratados teológicos, como se Paulo se sentasse no seu gabinete apostólico, né, e para escrever tratados a partir de seu próprio pensamento. Não, pensando em possíveis problemas que poderiam surgir e tratando de problemas que já existiam naquela ocasião. Então, as cartas eram, em sua origem, tentativas de responder às questões próprias de cada comunidade de fé, né? Então, todas elas têm o objetivo de iluminar a caminhada das comunidades em meio às tensões e conflitos, alegrias, esperanças, sofrimentos, né, que cada uma delas enfrentava. Então, nós vamos fazer aqui uma breve análise. Se você ler atentamente as cartas aos Coríntios, comparando com outras comunidades, a dos Filipenses, as dos Colossenses, você notará que muitas coisas, né, que são tratadas nas cartas aos Coríntios são próprios daquele texto, né, que aquela igreja vivia. Então, algumas coisas podem até estar presentes em outras cartas para as outras comunidades, mas algumas outras serão próprias do contexto de Corinto. Então, significa que as cartas devem ser tratadas como inferior aos outros livros da Bíblia? De forma nenhuma, né? Tem muita gente que pensa que por ser uma resposta específica para aquela comunidade, que ela deve ser tratada como algo que não é inspirado pelo Espírito Santo. Mas não, todas as cartas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Todo o cânon bíblico de Gênesis e Apocalipse foi guiado e direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Então, nós vemos que o Espírito Santo inspirou o apóstolo a escrever sobre certos problemas daquele contexto, que viriam a ser também problemas enfrentados pelas igrejas ao longo dos séculos, né? Então, muito interessante você ver que o pecado não mudou. As relações humanas não mudaram desde o Jardim do Éden, né? Os sentimentos humanos e lutas que nós passamos e enfrentamos como seres humanos e como povo de Deus são as mesmas, muitas vezes, daquele povo que o povo de Deus enfrentou, né, durante séculos e milênios atrás. Então isso nos inspira, isso nos cativa.
mesmo tendo nossas particularidades e peculiaridades desse século atual, né? Nós estamos no século XXI, e mesmo tendo, né, as questões também específicas pelo fato de estarmos no Ocidente, não no Oriente, né, não nas regiões árabes, que são outra cultura, né, são outra língua e tudo mais, mas as relações humanas, os sentimentos humanos, o amor de Deus pelo ser humano continuam o mesmo, independente da sua crença, de sua raça, de sua cor, de sua religião. O amor de Deus, ele é por todo ser humano. Então nós temos que olhar o ser humano como um todo, mas temos que entender que Deus ama a todos, mas Deus também é justiça. Deus também deseja que o arrependimento de toda a humanidade, a redenção de toda a humanidade, Deus deseja que toda a humanidade reconheça como seu único Senhor e Salvador. Amém? Então, continuando aqui, né? Que é impressionante a vastidão de coisas tratadas nas cartas paulinas, né, quanto são relevantes para a igreja nos dias atuais. Por isso, até os dias de hoje, nós continuamos trabalhando as cartas paulinas. Problemas doutrinários, de costumes, problemas de comportamento, problemas de relacionamento, problemas de culto, são muitos problemas tratados nessas cartas. Então, partindo desse entendimento, nós chegamos à conclusão de que as cartas paulinas não são meros materiais que tratam de conceitos filosóficos e elevados, distantes da realidade, né? Do contrário, são materiais muito práticos que tratam a igreja no solo do cotidiano em que vive. Como o teólogo pentecostal Gordon Fee diz, né? As cartas paulinas são a teologia da tarefa. Isso significa que são teologia para a prática, não apenas para ficar no campo das ideias e na discussão. É a teologia a serviço das necessidades da igreja, né? Com relação à interpretação, como foi dito anteriormente, nós não podemos categorizar os textos das Escrituras como sendo mais ou menos palavra de Deus, pelo fato de serem livros ou cartas. As cartas paulinas são textos inspirados pelo Espírito Santo, assim como qualquer outro livro. Então, portanto, a primeira coisa que sempre devemos considerar estamos diante da palavra de Deus. As cartas paulinas são palavra de Deus. E a partir desse prisma nós estaremos realizando uma análise muito sucinta por conta do tempo que nós temos, né, e o objetivo das cartas de Paulo das igrejas. Então peço perdão aos irmãos se ficar um pouquinho corrido, porque realmente é muito conteúdo, né, que nós estaremos abordando das cartas, mas eu vou pedir para os irmãos, esse conteúdo, né, por extenso, vai estar todo na apostila que o pastor Max está organizando para ser concluída após todas as aulas da escola dominical. Então, né, a compilação desse material que nós estaremos trabalhando aqui vai estar toda nessa apostila, ok? Amém? Então, irmãos, primeira carta às igrejas, cartas aos romanos, né? Então, embora o movimento de Jesus em Roma tenha começado entre cristãos judeus, né, como nós vemos lá em Atos 2, versículo 10, a maior parte dos cristãos romanos no tempo de Paulo era formado provavelmente por gentios, né? Gentios são pessoas que não são judeus. Então, como a igreja era formada por cristãos gentios e também por cristãos vindos do judaísmo, algumas diferenças na forma de expressar a fé em Cristo haviam entre eles, era comum isso, mas gerava alguns incômodos dentro da igreja. Paulo, assim, é usado por Deus através da carta para tratar, né, entre outras questões, da tensão presente na igreja entre duas expressões culturais válidas da fé cristã. Então você pode ler toda essa exposição mais detalhadamente lendo o capítulo 14 do livro de Romanos. Então a carta de Paulo aos Romanos, ela consiste na mensagem que Jesus, tanto o judeu quanto o gentil, poderiam ser salvos. Portanto, o tema principal da carta aos Romanos é a salvação operada por Deus e suas consequências na vida do discípulo. A partir desse tema principal, nós podemos notar que a carta possui duas grandes divisões. A primeira parte, Paulo apresenta a doutrina da justificação, do capítulo 1, versículo 18,
até o capítulo 11, versículo 36, e na segunda parte, Paulo escreve aos Romanos regras gerais para a vida na comunidade, né? O capítulo 12 em seguida, em diante. Então, dentro desse tema principal, né, dessas duas grandes divisões, os assuntos estão tratados de forma mais minuciosas, né, atingindo tanto os de origem judaica quanto os gentios. Paulo lembra os judeus que, né, qual foi a mensagem de Paulo para os judeus? Sem Cristo estão todos condenados, tanto quanto os gentios quanto os judeus, sem Jesus estão todos perdidos, né? E a descendência espiritual não é étnica, porque tinha a questão dos descendentes de Abraão, que era uma questão sanguínea que os judeus acreditavam, né? Que eles eram os escolhidos, o único povo de Deus, né? E Paulo lembra eles que de Abraão, né, que importa para a salvação pessoal, que todos são filhos de Abraão. A Bíblia diz, né, que todos nós somos filhos de Abraão. E que todas as pessoas, incluindo os descendentes físicos de Abraão, também descendem do pecador Adão. Então eles faziam questão de ser lembrados como os filhos de Abraão, mas eles também se esqueciam que eles eram filhos de Adão, né? E por consequência disso, né, eles também receberam em sua carne o pecado, né, consequência do erro de Adão, né, por conta da desobediência de Adão. Então a lei não justificava Israel. E Paulo também lembra os gentios que foram, né, enxertados em Cristo juntamente com os judeus. Portanto, não devem se atrever a ser anti-judeus. Isso no capítulo 11. Então, devem respeitar as práticas dos seus irmãos judeus, importantes na unidade de Cristo entre as diferentes etnias. Então, Paulo tinha uma mensagem tanto para os judeus quanto para os gentios, né? E o objetivo dele era proporcionar a união, a unidade, né? E o que nós vivemos hoje em dia não é diferente. Vários irmãos de várias denominações, né? De várias culturas diferentes, podemos dizer assim, porque por mais que o Brasil seja um país, mas é um país continental. Então no Brasil você vê pessoas com várias culturas e tradições diferentes, né? Então, quanto ao essencial, aquilo que não aflige, né, as Sagradas Escrituras devem ser colocadas em segunda instância, né? Nós devemos respeitar, amar e abraçar nossos irmãos em Cristo, por mais que eles tenham usos e costumes diferentes. Amém? Né? Portanto, o que é heresia? Heresia é um ensinamento contrário à palavra de Deus. Esse é o conceito de heresia, né, que vai de frente à palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus, em muitos casos, ela não especifica muitas questões. Então, isso dá liberdade para cada comunidade de fé ter os seus usos e costumes. Tanto que você for em igrejas diferentes, até mesmo dentro da igreja metodista, existem igrejas com liturgias diferentes, com uma sequência de louvor diferente, né, com uma condução diferente do culto, né? Porém, tudo isso não pode de maneira nenhuma estar em conflito com a palavra de Deus. Amém? Segunda carta à igreja em Corinto, primeira e segunda aos Coríntios. Então, irmãos, Corinto era uma cidade importante na província, uma cidade portuária, né, possuía 2 portos que lhe davam status de centro comercial entre a Ásia e Roma. Então a vida na cidade era determinada por comércio, negócios financeiros e produção artesanal. O grande movimento gerado pelos portos contribuiu para que a presença de grande diversidade de povos e religiões estrangeiras, né, que intensificavam o nível da promiscuidade sexual na cidade. Embora certa medida de promiscuidade já fosse parte característica da cultura urbana masculina da Grécia. Então essas questões impactavam também a população de Corinto, que era bastante diversificada, né, com uma diversidade cultural, religiosa e social, que naturalmente refletiam dentro da igreja. A igreja tinha uma maioria bem destacada de gentios, né, mas também haviam judeus cristãos, entre eles Priscila e Áquila.
Enquanto na carta aos Romanos consegue-se pontuar com certa facilidade o problema central que a igreja ali enfrentava, em Corinto destacar os problemas acaba sendo uma tarefa um pouco mais extensa. A igreja em Corinto ela se destaca por ser uma igreja extremamente problemática. Embora houvesse erros teológicos na igreja, em Corinto, uma das questões centrais era o fato que os cristãos não estavam se dando bem entre si. Então, divisão também, né? São diversas questões que são abordadas na carta, e muitas delas bem delicadas. Então, vamos pontuá-las aqui de forma bem sucinta. O grande problema que se destacava, muitos outros eram as divisões que haviam dentro da própria igreja. Muitas dessas divisões eram impulsionadas por questões de status social. Então, essa questão do status era algo muito presente na sociedade daquele tempo. E é interessante nós percebemos que desde o início da história da igreja, as coisas que inundavam a realidade da sociedade acabavam também respingando o cotidiano da igreja. Então, dentre esses problemas causados, nós podemos destacar as facções formadas na igreja, onde uns se declaravam de Apolo, outros se declaravam de Paulo. Esse relato está lá em 1 Coríntios, 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3 a 9. É possível que as influências filosóficas adotadas por alguns membros de status mais elevados tenham sido usados para justificar pecado sexual. Então, existia os filósofos que ensinavam aos cristãos que o corpo era mal, que era a natureza mal do corpo, que não era pecado eles se entregarem aos prazeres, à luxúria, aos pecados sexuais, que era um grande problema naquela ocasião. A preocupação com a posição social fitou também na polêmica menor em torno da necessidade de as mulheres cobrirem a cabeça durante o culto. Então lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 ao 16, você vê esse problema. Além disso, o apóstolo Paulo refere-se em sua carta às informações que teria recebido por intermédio de pessoas de Cloe. Então essas se referem aos partidos gerados dentro da igreja. Então Paulo reage atacando problemas gerados. Um caso de incesto gravíssimo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, processos entre membros da comunidade, levando aos tribunais pagãos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 a 11, relacionamento com prostitutas, práticas erradas de santa ceia, prática de batismo vicário, onde uma pessoa era batizada representando a outra. Olha que loucura. Em alguns casos, até pessoas mortas. Então a pessoa, vou me batizar em nome do meu avô, da minha avó que faleceu. Nós sabemos que isso não existe, que isso é uma invenção, uma fábula. Então, e acontecia isso, por mais estranho que pareça para nós. E já em 2 Coríntios, Paulo trata ao longo da carta sobre o novo problema que acabou de surgir, que foram os ataques ao seu ministério vindo de opositores de fora. Esses ataques acabaram gerando um novo mal-estar na igreja contra Paulo. E ele, então, trata ao longo de quase toda a carta, apontando os aspectos que sustentavam o seu ministério, como sendo um ministério legítimo. Então, pelo fato de Paulo não estar em Jerusalém, de Paulo não estar no colégio apostólico, vamos dizer assim, junto com os demais apóstolos, o Paulo sofreu também ataques dentro da igreja, também acusações de que ele era um falso apóstolo, de que Deus não tinha um chamado, de que ele estava fazendo o trabalho que realizava de forma ilegítima. E Paulo ali se defende diante dessas acusações, além de tratar a respeito de diversos problemas que a igreja enfrentava. Então Paulo tratou sobre os temas importantes para a instrução da igreja, fundamentais. Dentre os temas relevados na segunda epístola aos Coríntios, matrimônio é a condição de não casado, virgens e viúvas, carne sacrificada, dons do Espírito, amor, o dom supremo, ofertas para Jerusalém,
Em 1 Coríntios capítulo 5, do 6 aos 8, é falado sobre o perigo do pouco do fermento que leveda toda a massa. Então, o que Paulo quer dizer com isso? Pequenas quebras de princípios, pecados que vão sendo tolerados na vida da igreja, vão corroendo a santidade e causam estragos gigantes. A igreja de Corinto chegou naquele estado, não foi do dia para a noite, mas foi através de uma tolerância ao erro durante anos, né? E o remédio é dado aqui no versículo 7. Joguem fora o velho fermento. Então, são pequenos erros, são pequenas concessões que a igreja vai fazendo, né, que as pessoas vão fazendo, que quando vai ver já estão num buraco muito fundo, já abriram mão de muitos princípios. Então, por isso, nós não podemos negociar com o pecado. Nós não podemos, temos que consertar os pequenos erros. A Bíblia fala sobre as raposinhas, né? Então nós temos que tirar as raposinhas, temos que vigiar as pequenas coisas, porque entrando as pequenas concessões, quando se vai ver, os grandes problemas estão formados, ok? Então vamos agora, carta aos Gálatas. Nessa comunidade de fé, nós veremos uma carta escrita pelo apóstolo Paulo com o propósito de corrigir desvios doutrinários que as igrejas estavam abraçando para viver. Após o apóstolo Paulo passar pela região da Galácia e os instruir da doutrina, alguns homens chegaram em seguida e deturbaram tudo aquilo que eles haviam recebido como instrução, pervertendo o evangelho de Jesus Cristo. Olha o problema aí. Então, ao contrário das cartas estudadas anteriormente, a carta aos Gálatas não foi escrita para uma igreja específica. Conforme nós vemos em Gálatas capítulo 1, versículo 2, a carta é destinada às igrejas da Galácia. Então podemos comparar esse cenário como vemos na estrutura da Igreja Metodista do Brasil. Hoje ela é formada por 8 regiões eclesiásticas, mais 2 regiões missionárias. Nossa igreja ela faz parte da primeira região eclesiástica, que pega todo o território da capital fluminense, Baixada Fluminense e Sul Fluminense. Então, ao escrever para as igrejas da Galácia, o apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta circular, né, que seria lida por todas aquelas igrejas. As igrejas nessa região, elas eram predominantemente gentílicas, conforme nós vemos no relato do capítulo 4, versículo 28, capítulo 5, versículo 2, capítulo 6, versículo 12. Então, o grande problema tratado nessa carta não é algo na esfera relacional da igreja. Ela não estava enfrentando um grave problema de divisão, uma quebra de comunhão, mas a questão é doutrinária. As igrejas da Galácia estavam sofrendo uma forte influência de missionários judaizantes que exigiam que os cristãos da Galácia, né, a passarem pela circuncisão, né, afirmando que somente poderiam ser salvos se realizasse a circuncisão. Olha só, né? Então eles estavam querendo ali trazer de volta os costumes da lei e colocando como condição para a salvação, sendo que não foi isso que Jesus ensinou, né? Isso gerou um grande problema naquela ocasião. Então o tema principal da carta aos Gálatas é a justificação pela fé, né? O que seria essa justificação? A justificação é a grande obra que Deus opera em nosso favor pela remissão dos nossos pecados. Nós somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Então o apóstolo escreve com muita dedicação palavra de instrução para corrigir os desvios doutrinários que geraram danos na vida das igrejas. Isso fica bem escrito lá em Gálatas capítulo 4, versículo 13 a 16, onde Paulo fala sobre a felicidade que aquela igreja tinha recebido por meio do evangelho e que se perdeu através da falsa religiosidade que lhes sobrevieram pelos falsos ensinos. Então, como é importante nós termos um ensino correto da palavra de Deus, interpretação correta da palavra de Deus, né? As heresias têm destruído muitas igrejas, têm destruído muitas famílias, têm prejudicado bastante o trabalho das igrejas sérias de Jesus Cristo por conta dos escândalos, né? Nós vemos hoje em dia, nos dias de hoje, assim como naquela época, muitas aberrações. Porém, com a questão da internet, né, com a questão da televisão, né, coisas que não existiam na época, infelizmente,
um falso profeta, um ensinamento errado, ele corre com muita velocidade. E nós podemos dizer, né, que muitas vezes entra com muito mais facilidade e muito mais velocidade do que uma sã doutrina. Porque assim como educar filhos, né, para você ensinar as coisas certas para os seus filhos, como é que você faz? Você fala uma, você fala duas, você fala 3, 4, 5, 6 vezes. E para a criança aprender um palavrão, uma coisa que não deveria, uma coisa feia, basta ela ouvir uma vez só. E infelizmente, falsas doutrinas, falsos ensinamentos são a mesma coisa, né? Então, muitas vezes, o apóstolo Paulo ficou ali anos instruindo, anos pregando, né? Anos falando a respeito das coisas de Deus, e logo após vir um falso profeta que distorceu muita coisa, né? Falsos profetas, não foi só um, mas falsos profetas que distorceram e causando um grande prejuízo àquela comunidade de fé. E aí Paulo tem que escrever as cartas circulares para estar colocando em ordem essas questões básicas e principais. Então, a partir desse tema, a carta é estruturada da seguinte forma: motivo da carta, né, primeira parte, testemunho das experiências do apóstolo Paulo com os gentios, justificação pela fé e a liberdade dos cristãos, o amor como fruto do Espírito e orientações práticas. Então, transformar a questão da salvação e da santificação numa mera questão de aparência exterior, né? Enquanto que o Corinto, a igreja, ruía pela libertinagem que minava os compromissos da vida de santidade. Na carta aos Gálatas, nós vemos acréscimos que são feitos que lançavam a igreja na direção da religiosidade. Essa religiosidade pregava um acréscimo na doutrina, onde o homem deveria provar para Deus que merecia ser salvo. E nós não cremos dessa forma, não é isso. A salvação não é pelo mérito. Então esse foi um ponto perigoso, porque pervertia a lógica do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é uma boa notícia que anuncia que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e que na comunhão com Ele nós recebemos os méritos da salvação por pura graça de Deus. O engano que os Gálatas estavam abraçando tornava sem valor o sacrifício de Jesus, ensinando que os homens deveriam cumprir os rituais da lei judaica para serem salvos, como se o homem dependesse de cumprir todos os sacrifícios e rituais para ser salvo, né? E é por isso que Paulo refresca a memória deles com a pergunta que vemos no capítulo 3, versículo 2. Queremos apenas saber isto: você recebeu o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? Ele está lembrando que aquela igreja que ele não precisou cumprir rituais para alcançar a salvação em Jesus Cristo. Mas ele bastou apenas que aceitassem pela pregação do Evangelho que foi lhes pregada. Então não seria agora que eles deviam cumprir as leis cerimoniais judaicas para serem salvos. Então isso significa que eles poderiam viver, isso não significa que eles poderiam viver de qualquer maneira, em hipótese alguma. Aqueles que recebem a graça de Deus são regenerados e passam a viver de uma forma diferente. Isso é tratado no capítulo 5, versículos 16 a 26. Então não somos salvos pelas obras, mas obras santas são geradas na vida daqueles que são salvos. Então nós podemos resumir numa frase de John Wesley: a justificação é a grande obra de Deus que opera em nosso favor. E a remissão dos nossos pecados, na regeneração, renascimento, é o que Deus opera em nós. E a renovação da nossa natureza decaída, corrompida. Então, essa é a mensagem central de Paulo a essa comunidade de fé. Agora a carta aos Efésios. Nós vemos em Atos o início da igreja, Atos capítulo 18, versículo 24 a 28. Nos mostra que a obra ali começou de uma forma muito intensa, muito forte, através de homens e mulheres de Deus que eram e continuam sendo forte referência até os dias de hoje para toda a igreja. O texto nos mostra um homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Passava ali pregando a mensagem do Evangelho. Qual o nome desse homem? Era Apolo. Em Atos capítulo 18, versículo 24. Então ali Apolo se encontrou
com outras duas pessoas que já vimos, né, aqui anteriormente. Quem foram? Áquila e Priscila. E além desse trio de peso, em seguida, chegou um homem de Deus para contribuir ainda mais, que foi o apóstolo Paulo. Então, que honra tremenda que essa igreja teve. Olha só, né? Apolo, Áquila, Priscila, o apóstolo Paulo. Né? Então, foi uma igreja muito abençoada. E então, a igreja de Éfeso contou com esses discípulos tão tementes para o lançamento dos alicerces da obra que acontecia ali em Atos capítulo 19, versículo 19. Ainda nos mostra o impacto desse início de obra missionária naquele lugar, onde muitos praticavam magia. Olha só, coisa tremenda. Ao terem um encontro com Deus, queimavam seus livros de magia. E o evangelho sacudiu Éfeso. Ao todo, o apóstolo permaneceu em Éfeso por 3 anos, período mais longo no mesmo lugar, né? De acordo com o que é relatado na Bíblia, em Atos capítulo 20, 31. Nenhum outro lugar o apóstolo permaneceu por tanto tempo. Em Corinto, por exemplo, ele ficou 1 ano e meio. Além do apóstolo Paulo, a igreja também foi pastoreada por Timóteo e pelo apóstolo João, segundo a tradição cristã, né? Era Éfeso que João pastoreava quando foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu a mensagem do Apocalipse. Então, diante do tema que conduz a carta, nós vemos 2 questões que representavam as dificuldades enfrentadas pela igreja: unidade e insegurança. Quando lemos Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23, é a oração de Paulo pelos Efésios, que vemos ali a referência sobre o propósito da carta, a posição da igreja em relação a Cristo. A igreja recebeu uma autoridade dada por Cristo para viver nesse mundo. Então, em Efésios capítulo 2, versículo do 11 ao 22, Paulo vai expor para a igreja sobre a unidade dos gentios e dos judeus através da cruz de Cristo. A inimizade que havia entre eles foi quebrada a partir do sacrifício de Jesus. Em Cristo, tanto gentios como judeus estão sendo edificados para serem morada de Deus no Espírito. Em Efésios capítulo 4, do 1 ao 6, Paulo vai fazer uma exortação para que eles não deixem de vigiar sobre a importância da unidade, algo que Deus estabeleceu para que ela vivesse. Amém? Então, mesmo uma igreja com história tão linda e abençoada como Éfeso, não está imune a sofrer dias maus e angústias da vida. Então, todos nós, nenhuma comunidade de fé, Pilares, por mais a Igreja Metodista, nossa igreja, em Pilares, por mais que tem uma história linda, também não está imune às problemáticas que essas igrejas passaram, por conta que todos nós somos seres humanos. Assim como foi com aquela igreja, que nós sejamos instruídos e nos revestimos com toda a armadura de Deus, para que possamos resistir o dia mal e depois disso tudo permanecer inabaláveis. Efésios capítulo 6, versículo 13. Então nós precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus. Próxima carta, carta aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses, conhecida como a carta da alegria. Porque ele era chamada, qual a história dessa igreja, quais são os seus pontos fortes, quais as dificuldades que estavam enfrentando aquela comunidade naquele momento. Então nós dividimos esse estudo dos Filipenses em 2 partes. Partir do conhecimento da situação da história da igreja, concluindo com o estudo panorama do tema principal da carta. Então a carta da epístola aos Filipenses foi escrita dentro da prisão. O apóstolo Paulo estava preso, mas mesmo naquelas condições não deixava de se preocupar e pensar na igreja que estava sob seus cuidados. Paulo não deixava de pensar nos Filipenses, não deixava de orar por eles, de se preocupar para que continuassem a caminhar numa condição aprovada e santa diante de Deus. Então a igreja de Filipos era uma igreja que alegrava o apóstolo Paulo. Um povo amoroso que fez questão de enviar ofertas e mantimentos para que ele pudesse ter suas necessidades supridas. O apóstolo Paulo chamou isso de se associar nas aflições. Mesmo estando distante, eles faziam questão de ajudar o apóstolo. E esse cuidado certamente não se dava apenas ao apóstolo, mas revelava uma característica dessa igreja, o amor.
Então a igreja de Filipenses, a igreja em Filipos, era a igreja do amor. E é essa característica que Deus, né, procura em nós, um amor, né, a misericórdia, a graça. Então, Paulo chega a contar uma experiência de Epafrodito, né, que se colocou à disposição para servir em prol do Evangelho de Jesus Cristo e colocou sua vida em risco. Olha só, coisa tremenda. E adoeceu ao ponto de quase morrer. Então, o cumprimento de Epafrodito, né, com a causa do reino de Deus, era para valer. Paulo chama de irmão, cooperador e companheiro de lutas. Então, certamente, a igreja de Filipe foi uma igreja que marcou para sempre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Esse tamanho amor que ele recebeu da parte dessa igreja fez com que ele se dedicasse uma preocupação especial para instruí-lo e direcioná-los no caminho que deveriam seguir, mesmo na sua ausência. Então, vale destacar que Paulo não fez isso somente com quem ele tinha um bom relacionamento. Vemos que mesmo com os coríntios, com quem Paulo teve diversos problemas, ele não deixava de se preocupar. Então, o que isso quer dizer? Que nós devemos insistir e persistir em todos, não desistir de ninguém. Mas, realmente, quando você está trabalhando com pessoas, que abraçam o seu coração, que se relacionam emocionalmente com você, pessoas que compreendem que você está ali por um chamado do Senhor, que você ama aquela igreja, que Deus te levantou como líder e aquele a qual Deus iria conduzir a sua igreja, se torna muito mais fácil, irmãos? Se torna muito mais fácil, Não precisa ser professor de um colégio, não precisa ser chefe do trabalho, mas você que é mãe, é pai, você tem 2, 3 filhos diferentes, você tem mais de um filho, você vê como um acata as suas ordens, como um te obedece com mais facilidade, e outros já tem mais dificuldade, outros já é mais disperso, outros já não tem tanta atenção às suas orientações, às suas correções, Então, se torna muito mais fácil, muito mais prazeroso. Mas mesmo assim, você continua amando os seus filhos da mesma forma. E da mesma condição era a questão de Paulo. Então, segundo o relato de Atos, capítulo 16, do 11 ao 15, a igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada em solo europeu, um continente que viveu profundos impactos causados pelo Evangelho de Jesus. Tudo começou através de uma mulher chamada Lídia, que juntamente com outras mulheres se reuniam na beira do rio para orar. Coisa tremenda, O poder da oração. Atos capítulo 16, versículo 13. Então Lídia era uma mulher temente a Deus, que recebeu a mensagem do apóstolo Paulo, pregou e em seguida abriu a porta da sua casa para receber Paulo e seus companheiros na viagem missionária. E aí começa a história daquela igreja. Então, nós podemos destacar na carta 2 problemas que ameaçavam essa intensidade no amor dessa igreja que nutriu por tanto tempo. O problema doutrinário e outro relacional. O problema do doutrinário era o mesmo que assolou as igrejas da galáxia. Falsos pregadores, judaizantes, que obrigavam os filipenses a se circuncidarem. Então, nós vemos as mesmas problemáticas. Então, já o problema relacional envolvia 2 pessoas que exerciam um papel importante na igreja. Evódia e Sítique. E está aqui em Filipenses 4, do 2 ao 7. Então, a solução apresentada pelo apóstolo Paulo, ela resolveu essa questão, que estava enfocado no que realmente interessava. Ter um coração de servo humilde, a exemplo de Cristo, alegrar-se no Senhor e focar no que realmente interessa, e vigiar nos pensamentos. Então, essa foi a instrução que o apóstolo Paulo deu àquela igreja. Próxima carta, a carta aos Colossenses.
né? A igreja de Colossos está situada na Frígia, onde muitas pessoas eram religiosas, havendo uma certa variedade de práticas. Há evidências na presença judaica naquela região já no século 6 a.C. Ao que tudo indica, o judaísmo frígio sofreu influência significativa da cultura da região e também o cristianismo, ao receber uma região, naquela região também sofreu influência de pensamentos locais, sofrendo modificações que corrompiam pontos importantes da fé. É o que a gente fala, né, da contaminação. Então, esse histórico da região onde estava localizada a igreja dos Colossenses impactou diretamente na comunidade. Uma igreja inserida no contexto onde é absolutamente normal aquilo que chamamos de sincretismo religioso. E o que é sincretismo religioso? É quando misturam aspectos de diferentes religiões dentro de uma só, né? Era uma marca muito presente em Colossos. O apóstolo Paulo trata diretamente na carta que escreve aos Colossenses. Uma outra coisa interessante, né, que descobrimos em Colossenses é sobre a outra igreja que também fazia parte do contexto, a igreja de Laodiceia. Inclusive, essa carta escrita aos Colossenses era uma carta circular, que devia ser lida pelos colossenses e também encaminhada para as outras igrejas próximas que fossem instruídas quanto a esse mesmo problema enfrentado. Então, a confusão doutrinária estava fazendo com que os colossenses deixassem de lado o que era realmente importante para a vida. E ao invés de buscar a santificação, abandonando as obras da carne e viver as obras de amor de Deus, eles estavam mais preocupados com seguir certos misticismos e cultos idólatras. Ao invés de focar na vida e focar no viver evangelho, estavam preocupados com práticas religiosas, praticar atos religiosos confusos, achando que isso levaria o status deles diante de Deus, sendo que desde o passado Deus já tinha falado a respeito dessas coisas, né? Então, dentro dos temas abordados da carne, nós podemos destacar um principal assunto, a resistência contra as heresias, né? Paulo inicia a carta já declarando, no capítulo 1, a sua preocupação e oração para que os colossenses crescessem em entendimento e sabedoria nas coisas verdadeiras, pois seria da maneira que eles conseguiam viver de modo digno diante de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com a sã doutrina. A heresia, ela destrói, né, a igreja, ela arrebenta com a sã doutrina, levando muitas pessoas à perdição, a inventarem, né? O pastor Max conta uma experiência muito interessante sobre uma igreja que ele chegou e tinham 3 cadeiras no púlpito, né? E ali representando o Pai, Filho do Espírito Santo. Então, tem muita gente que vem de outras religiões, né? Que vem de religiões afrodescendentes, que vem do catolicismo e querem incorporar muitas coisas dessas outras religiões dentro do cristianismo, né? E você vê muitas aberrações, pessoas vestidas de branco, tem essas cadeiras, né? Como eu falei, tem gente que bota essas cadeiras vazias, né? Inclusive no altar, né? Arca da Aliança, né? Tradições judaizantes, representando ali a glória de Deus. A glória de Deus não está mais na Arca da Aliança. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A glória de Deus está dentro de mim e de você, através da ação do Espírito Santo. Amém? Então as pessoas, elas misturam as coisas, elas confundem as coisas, né? Trazem práticas bíblicas antigas, né? E coisas até de outras religiões, né? Para dentro da igreja, como se fosse algo importante, fundamental, né? Um novo Mosè. Então nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, muito cuidado, né? com aquilo que é essencial para o Evangelho. Amém? E para finalizar, irmão, já encerrando aqui, a carta à igreja em Tessalônica, no caso 1ª e 2ª Tessalonicenses. A igreja em Tessalônica era uma igreja com forte atenção para a volta de Jesus, né? Nós conheceremos como o Evangelho chegou nesse lugar e quais eram seus desafios. A cidade de Tessalônica era uma cidade muito relevante naquela época, era a capital da província imperial da Macedônia, uma cidade que tinha uma localização
favorável para o transporte e que ofereceu diretamente a cidade como uma importante rota comercial, possibilitando seu desenvolvimento e prosperidade. Além disso, a arqueologia já comprovou um forte traço idólatra na cidade, com cultos a Ísis, Serapis, Dionísio e Cabiros, e dos Cabiros, né? Então a igreja de Tessalônica surgiu debaixo de muita luta e dor. Nós podemos conhecer a história da chegada do evangelho ali em Atos capítulo 17, versículo do 1 ao 8. Ao chegar na cidade, Paulo e Silas foram até a sinagoga para pregar o evangelho, declarando que o Messias tão aguardado pelos judeus já chegou, seu nome é Jesus. O versículo 4 nos mostra que alguns desses foram persuadidos a juntarem a Paulo e a Silas. E o mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e mulheres importantes, né? Ao que o texto indica, o versículo 1, aquela sinagoga era a única na localidade, e a reação desses judeus diante do sucesso da pregação do Paulo é surpreendente. Se aliaram a homens maus, né, dentro da malandragem local para perseguir Paulo e Silas. Embora a cidade de Tessalônica fosse tão importante como falamos, havia ali também muitos homens desempregados e ociosos que eram facilmente instigados a criar tumultos na cidade. Foi aproveitando disso que os judeus naquela sinagoga persuadiram os missionários cristãos. Um grande alvoroço foi criado na cidade ao ponto de atacarem a casa de um homem chamado Jason, né, que acolhia Paulo em sua casa. Diante de toda a confusão, Paulo e Silas tiveram que ser enviados a outra cidade. Então foi debaixo desse contexto que nasceu a igreja de Tessalônica. Então, uma igreja não tem a mesma história que a outra. Tem igrejas que na sua plantação as coisas fluem no amor, né? Que tem desafios, mas muito menos intensos do que outros. E tem outras localidades, outros momentos que a plantação, né? Que a permanência, que a manutenção realmente algo muito conflitante, né? Algo de experiências muito intensas, muito dolorosas, muito difíceis. Então, assuntos são tratados na carta. Paulo destaca as questões importantes para o encorajamento da igreja. O trabalho de Paulo em Tessalônica, a perseguição por causa do evangelho, né? As boas notícias trazidas por Timóteo, a instrução de vivemos uma vida santa. Então, entretanto, o tema principal da carta era algo que estava que estava tirando a paz dos irmãos daquela igreja, que é o que vai acontecer com os irmãos que já morreram. Olha só que coisa interessante, né? A preocupação deles era o que vai acontecer com aqueles que já morreram. E por fim, Paulo chama a atenção da igreja para que não vacilem, pois a vinda de Jesus é certa e repentina, né? Que nós precisamos estar atentos em todo o tempo para não sejamos surpreendidos negativamente. É justamente esse tema, a volta de Jesus, o tema principal de 2 Tessalonicenses, né? Menor do que a primeira carta, esta é direta em um assunto ensinando sobre o juízo de Deus, a grande apostasia e a ação do Espírito Santo. Então, aqui eu abro parênteses, né, que nós precisamos fazer uma atenta observação dos tempos. Nós vivemos em dias de grande apostasia, dias de abandono do Evangelho genuíno, do arrependimento e da santificação, em troca de um falso Evangelho que não confronta o pecado, né? Nós vemos aí o Evangelho da prosperidade, nós vemos aí vários outros evangelhos que não são o Evangelho de Cristo, né? E o pecado continua sendo pecado, seja ele qual for. Essa é a ação do anticristo, desconstruir em nosso coração o Evangelho de Jesus Cristo e colocar outro no lugar, né? Então que nós possamos ser cuidadosos e zelosos como os Tessalonicenses, uma igreja preocupada em viver de forma santa e preocupada também com a volta de Jesus. Independentemente do que as pessoas lá fora digam, nós sabemos em quem temos crido, né? E nós sabemos o que realmente importa e o que Deus tem para nós. Amém? Eu peço perdão aos irmãos, né, pela forma corrida, né, que ficou essa aula, porém, como é muito conteúdo, os irmãos, como eu falei no início da aula, terão posteriormente essa apostila
estará disponível para vocês, que vocês poderão estar recapitulando, né, cada assunto específico de cada carta, né? E espero que essa aula venha a frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, né? Que essa mensagem, né, que Deus usou o apóstolo Paulo para trabalhar as igrejas, tenha trabalhado em nossas vidas também nesse dia. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e bendizemos por esse momento, Senhor, esse momento proveitoso, esse momento oportuno, esse momento especial de ministração da Tua palavra. Pai, que a Tua mensagem venha gerar frutos a 30, 60 e 100 por um, Pai. E assim, Pai, como o Senhor usou o apóstolo Paulo, Senhor, para, Senhor, instruir as igrejas naquele tempo, nós também sejamos alcançados pela essa mensagem, possamos, Senhor, voltar ao primeiro amor, possamos deixar, Senhor, todo embaraço, Senhor, Pai, Senhor, trabalhar em prol da união, Senhor, trabalhar em prol da santificação, da evangelização, da expansão do Teu reino, Pai. Nós pedimos toda sorte de bênção sobre a vida de cada irmão, cada irmã, que os Senhores tenham acompanhado esse trabalho, Pai, e, Senhor, que sejam muito abençoados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço para você e sua família, em nome de Jesus. Amém. Shalom.